Se você tem explorado sobre espiritualidade na internet, você provavelmente já ouviu falar do Kybalion, que é esse livrinho verde que se popularizou muito agora na espiritualidade New Age, e por esse motivo ele causa opiniões muito controversas. Muitas pessoas têm um preconceito gigantesco com esse livro, e eu confesso que no começo da leitura eu entendi o porquê. O livro joga mesmo pra gente algumas frases que são no mínimo questionáveis. Então hoje vamos entender exatamente sobre o que isso se trata, pra gente ficar por dentro do que tá acontecendo. E por que, na minha opinião final, o Kybalion é um livro genial, mesmo parecendo um pouco absurdo no começo. O Kybalion foi escrito com o objetivo de mastigar pra gente o que é o hermetismo. Mastigar seria pegar uma coisa que antes era complexa e difícil de entender e transformar isso numa coisa fácil de entender, tal qual uma mamãe pássaro faz com a comida que ela tritura e dá o que é mais fácil de digerir na boca de seus filhotes. Tal qual a proposta desse vídeo. Só que, justamente por conta da proposta desse livro, muita gente acaba falando que ele foge da ideia do hermetismo. Também já ouvi muita gente falar que esse não é o hermetismo raiz de verdade. E o que é o hermetismo? O hermetismo é uma filosofia que nasceu no Egito. Então eu não quero ouvir ninguém falar que isso aqui é pseudociência, porque o hermetismo não se propõe a ser uma ciência, e sim uma filosofia. Então, o hermetismo é uma filosofia que nasceu no Egito greco-romano, ou seja, depois da mistura com a cultura grega já ter sido feita por Alexandre o Grande, depois das conquistas de Alexandre o Grande. Tanto que o hermetismo nasceu especificamente na região de Alexandria, aquela mesma Alexandria que a biblioteca pegou fogo várias vezes. Mesma biblioteca que os fãs de Ask Alexandria estão se perguntando até hoje onde fica. Só que quem faz essas críticas de que o Kybalion não é hermetismo raiz esquece de olhar pro próprio título do livro. A palavra Kybalion, como diz no próprio começo do livro, remete à Cabala, que vem do verbo kibel, que significa receber. Cabala já é uma outra filosofia que veio do judaísmo. Então entenda que hermetismo e Cabala são duas coisas completamente diferentes. Cabala judaica e hermetismo são dois sistemas diferentes que vieram de dois lugares diferentes. E foi só muito tempo depois que juntaram esses dois e fizeram nascer um novo sistema, que é a Cabala hermética, que já é uma junção da Cabala judaica raiz com o hermetismo. Então entenda que existem vários sistemas de Cabala diferentes. A original judaica, que é a Cabala raiz, aí depois veio a Cabala medieval, a Cabala cristã, a Cabala luriânica e, por fim, a Cabala hermética. A Cabala luriânica ou luriana, ela vem das ideias do rabino Isaac Luria. Então pegaram a Cabala original, foram misturando com um monte de outros conhecimentos. Então entenda que existe o hermetismo, que seria o papai, a Cabala judaica, que seria a mamãe, e depois eles juntos fizeram o filhinho, que seria a Cabala hermética, que surgiu lá para meados do século XIX, se popularizou no século XX. E o Kybalion foi lançado em 1908, que foi exatamente quando o pensamento da Cabala hermética estava em alta nas sociedades ocultistas. Detalhe que eu falei que em 1908 o pensamento da Cabala hermética estava em alta para sociedades ocultistas, sendo que 1908 foi um ano antes do lançamento do baralho de Rider-Waite, que foi em 1909. E o tarô de Rider-Waite já foi construído sendo aplicado no sistema da árvore da vida da Cabala hermética. Então, quem critica o Kybalion dizendo que ele não explica o hermetismo raiz, na verdade tá completamente certo. Porque esse livro não tem a proposta de explicar o hermetismo raiz, e sim explicar o hermetismo através de uma perfumaria cabalística. E agora é o momento que você pode estar se perguntando: tá, mas eu não entendo de cabala, muito menos de hermetismo. Por que eu deveria me interessar por esse livro? Como a gente viu, o verbo kibel significa receber. E com o acréscimo de ion, de acordo com o próprio livro, seria o ente passando da potência ao ato. Vida ou ente manifestado. Então a junção da palavra Kybalion seria a tradição ou preceito manifestado de um plano ou ente de cima. Termo que hoje a espiritualidade da nova era traduz como vibração, atração, lei da atração e lei da suposição. Então, se você quer entender a raiz por trás de onde esse pensamento da lei da atração veio, parabéns!
Você chegou no lugar certo. Porque se Kibble significa literalmente receber, então receba a inteligência. Receba a inteligência. Esse conhecimento é capaz de transformar vidas, assim como ele transformou a minha vida. Então eu gostaria de fazer um vídeo mastigando esse livro. Claro que ele tá protegido por direitos autorais, então eu não posso citar diretamente o livro, mas sim dizer a minha perspectiva sobre ele. Inclusive, a versão que eu tenho nas minhas mãos é da editora Pensamento. Todos os devidos créditos atribuídos. Então, só pra resumir o que a gente viu até agora, a proposta do Kaibalho seria mastigar pra gente os textos herméticos através de uma perfumaria cabalística. Deixando de falar de cabala e falando agora só de hermetismo, uma coisa muito interessante sobre esse livro é que o autor quis se manter anônimo, então ele assinou a autoria como Os Três Iniciados. Muita gente acha que foi, na verdade, o ocultista e advogado William Walker Atkinson. Possivelmente foi a colaboração dele com outras duas pessoas que permanecem desconhecidas. Mas o interessante foi o termo que o autor usou para assinar o livro. Por quê? Os Três Iniciados, na verdade, é uma homenagem a Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que não foi uma pessoa da vida real, tá? Ele não foi uma pessoa real. Hermetismo vem de Hermes. Tanto que a palavra hermético remete a algo que está fechado ou secreto, como potes herméticos ou sacos herméticos. E Trismegistus porque essa filosofia provém de 3 culturas diferentes. Então, Hermes é uma mistura de 3 figuras, que seria Hermes, da filosofia grega, Mercúrio, da vertente romana, e Thoth, da vertente egípcia. E por que que ele é representado por essas 3 figuras, né? O que que isso tem a ver? Bom, primeiro porque o hermetismo já é uma mistura entre essas 3 vertentes, egípcia, grega e romana, que, como a gente já viu, se originou no Egito depois das conquistas de Alexandre o Grande, que foi justamente o responsável por unificar essas 3 culturas. E são essas 3 divindades dessas culturas, especificamente, porque Thoth, Mercúrio e Hermes representam um arquétipo da mente e da comunicação. Tanto o Hermes da grega quanto o Mercúrio da romana representam os mensageiros dos deuses. E olha só que interessante, por conta da alquimia, a personalidade dos deuses está sempre atrelada ao astro que ele é associado. E o astro que representa Mercúrio e Hermes seria o próprio planeta Mercúrio. E Mercúrio no sistema solar, ele é o planeta mais rápido. Mercúrio demora em torno de 88 dias para fazer a volta completa ao redor do Sol. Mesma volta que a Terra demora 365 dias. Mesma volta que Saturno, o planeta mais lento, conhecido por ser o planeta da restrição, demora em torno de 29 anos para fazer a volta completa ao redor do Sol. 29 anos e meio. São quase 30 anos. Então Mercúrio seria o planeta mais rápido do sistema solar. Os egípcios, os gregos, os romanos, eles não tinham celular para ficar mexendo em rede social. Então o que que eles faziam? Eles olhavam para o céu. Então, a partir dos fenômenos que eles observavam, eles criavam as filosofias deles. E é por isso que o planeta Mercúrio, que a gente conhece hoje, está atrelado aos deuses da comunicação, o famigerado mensageiro dos deuses. Inclusive, ele usa aquele sapatinho de asinha tá sempre indo de um pro outro passar um zap pros planetas, sabe? E aí Marte, você não tá ligado o que a Vênus falou ali de você, irmão? Já na vertente egípcia, a divindade que era associada à mente, à comunicação e intelecto seria justamente Thoth, porque Thoth é o criador da escrita e dos hieróglifos. Inclusive, pra quem curte tarô, que é um assunto muito válido porque também tem tudo a ver, o Thoth é chamado de pai do tarô, porque foi ele que criou os hieróglifos e a escrita e a comunicação. Então, teoricamente, ele também criou o tarô, porque o tarô também é uma forma de comunicação através de símbolos, assim como os hieróglifos. Então, se Thoth criou os hieróglifos, Thoth também seria o pai do tarô. Não é à toa que Aleister Crowley nomeou seu próprio baralho de tarô de Thoth. Mas enfim, voltando pro Kaibalho. Os Três Iniciados é uma homenagem a Hermes Trismegisto, que seria uma mistura de Hermes da vertente grega, Mercúrio da vertente romana e Thoth da vertente egípcia. Os três representam os mesmos arquétipos do planeta Mercúrio: o poder da mente, a comunicação e a sabedoria. É válido pontuar que eu detesto a saga de Percy Jackson, porque esse filme fez Hermes, que é tão importante, se passar por um pateta que trabalha como empacotador nos correios, que foi furtado pelo próprio filho. Mas enfim, continuando.
Então você começa a ler o livro e a pergunta que não quer calar é se Hermes Trismegistus existiu mesmo. Porque esse livro usa muitos termos que dão a entender que ele existiu de fato. Vou fazer uma breve citação aqui, ó. Supõe-se que Hermes viveu pelo ano de 2700 AC, que seria antes de Cristo, que é quando o Egito já estava sob domínio dos reis pastores, os Hyksos ou Irshu. Além disso, o Kybalion também fala que Hermes Trismegisto foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Então toda vez que o Kybalion vai falar do Hermes, ele se refere a ele como se fosse uma pessoa real, como se tivesse nascido num lugar e feito coisas que pessoas podem fazer. Mas os historiadores que foram atrás disso viram que Hermes, na verdade, não existiu, que ele é uma mistura simbólica dessas três filosofias que eu falei. E o Kybalion também chega a dizer que algumas tradições judaicas afirmam claramente que Abraão, o próprio cabra que deu origem às religiões abraâmicas, tais quais o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O Kybalion tá dizendo que esse Abraão adquiriu o conhecimento místico dele com o Hermes Trismegistus. E aí, quando a gente tá mais ou menos no começo do livro, a gente se depara, assim, com um certo conflito mental, porque o autor parece estar soltando um monte de informação que é absurda. Ele tá sempre se referindo a Hermes como uma pessoa, como a tradição afirma que ele viveu 300 anos. Então, como que ele pode ter ensinado alguma coisa pra Abraão se ele não foi uma pessoa real? E como que esse mano viveu 300 anos? Essa é a pergunta. Indo pesquisar se um ser humano era capaz de viver por 300 anos, 2700 AC, e lá pra 1800 AC, que foi o nascimento de Abraão, e a ciência diz que não, rapaziada. Não era possível viver até os 300 anos de idade. E até nesse ponto você chega num conflito se você deveria continuar lendo ou fechar o livro e fingir que você nunca começou a ler com começo de conversa. Até o momento que o livro diz que Hermes escreveu mais de 2000 obras. Cara, como é que escreve 2000 obras? Pra escrever 2000 obras você tem que estar escrevendo enquanto você dorme, enquanto você come, enquanto você caga. Por um momento eu tava quase desistindo mesmo. E foi aí que meus olhos pousaram nas seguintes palavras. O nome de Hermes foi dado também à Universidade do Egito, e por isso são atribuídas a Hermes mais de 2000 obras. E é por isso que se fala que Hermes escreveu mais de 2000 livros. Assim como o filósofo Jâmblico teria escrito mais de 20.000 livros. E Manetão, que era um sacerdote egípcio, teria escrito mais de 36.000 rolos de papiro. Como não existia propriedade intelectual naquela época, ou seja, direitos autorais, a maioria das obras que eram escritas sobre ciência, medicina, astronomia, filosofia ou magia, às vezes não recebiam o nome do escriba que tinha escrito e às vezes se perdia no tempo, então recebia sempre o selo de aprovação do deus da sabedoria, que seria Thoth ou Hermes. E aí ele explica também o porquê, né, que das vezes que essa escrita foi compartilhada, ela foi dissimulada, também para evitar as perseguições durante a Idade Média, que perseguiam a doutrina secreta com ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Beleza, então, agora a gente vê por que se faz necessário falar em termos alegóricos para que esse conhecimento não fosse deturpado, assim como já foi depois de um certo período na Idade Média. Então, talvez o Kybalion, quando ele tá falando sobre Hermes, ele não esteja se referindo a uma pessoa real, que realmente existiu. Talvez ele também esteja falando em alegorias. Então, agora a gente entende que existem três tipos de pessoas. Os céticos, que só julgam e param de ler por aqui. As pessoas que acreditam nesse conhecimento e mesmo assim acreditam que Hermes realmente existiu. Por isso, se você vê alguém na internet falando que Hermes escreveu mais de 2000 obras e viveu 300 anos, você pode suspeitar que essa pessoa não sabe muito do que ela tá falando. E o terceiro tipo de pessoa, que agora nós fazemos parte, o grupo que entende que Hermes, na verdade, não foi uma pessoa real, e sim um corpo de conhecimento filosófico. É um pouco improvável que ele tenha vivido 300 anos e ensinado alguma coisa pra Abraão, mas nada impede que Abraão tenha tropeçado num conhecimento que até então era um corpo de conhecimento hermético, um corpo de conhecimento fechado. Então agora que a gente tem isso em mente, vamos ver que conhecimento é esse. Que conhecimento fechado é esse que quem tá dentro não sai e quem tá fora não entra? Esse conhecimento consiste na arte da alquimia hermética, que lida com o domínio das forças mentais e não materiais. Eu já tenho até um vídeo falando sobre alquimia aqui no canal, que você pode assistir depois se quiser, mas a alquimia basicamente seria o ato de você pegar o estado de uma coisa e transmutar para outro estado. Por exemplo, na parte da prática eu falo como que você pode fazer uma destilação.
Destilação seria também um termo que vem da alquimia. Você faz a destilação para sublimar a essência de uma planta, que seria um vapor que sai com a essência dela, para depois você condensar aquilo que foi extraído da planta num óleo, numa outra essência, num perfume ou alguma coisa para consumir. Se a gente estiver falando de algum consumível, né, como por exemplo um xarope ou uma cachaça. Por quê? Para quem não sabe, antes da alquimia ser separada da medicina, a alquimia era a antiga farmácia. Então, se a gente quer resumir toscamente o que é a alquimia em uma só palavra, a alquimia seria a transmutação. A arte da alquimia seria a arte da transmutação de metais. Tanto que na alquimia existe a frase famosa, né? Transformar chumbo em ouro, que é quando você pega uma coisa que está em seu aspecto denso e sublima essa coisa para um aspecto mais elevado. Lembra que o Kybalion disse que o Trismegisto foi o descobridor da alquimia? E o Kybalion está dizendo especificamente que a arte da transmutação hermética não é a arte de transmutar materiais, e sim transmutar as forças mentais. Então, resumindo, basicamente esse livro está falando que os preceitos herméticos são os preceitos da arte da alquimia hermética, que é a mesma coisa que dizer que o hermetismo é a arte da transmutação fechada, que é a que lida com forças psíquicas e mentais. O que pode virar, e já virou, um papo de coach. Por isso que coach adora esse livro. Então, o princípio do hermetismo basicamente diz que o universo inteiro é constituído por uma força mental. Pensa num sonho, por exemplo. Quando você tá num sonho, tudo naquela realidade parece ser real. Parece ser feito de uma substância física. A narrativa do sonho te prende de uma forma que você acredita que aquilo é a verdade. É feito de pessoas, é feito de lugares, é feito de objetos e coisas. Mas, na verdade, a gente sabe que toda a substância do sonho é feita de uma substância mental. O Kybalion diz que, basicamente, a realidade é a mesma coisa que o sonho, porque a vida seria feita de uma substância mental também, assim como o sonho. Então, como a mente corresponde na matéria, transmutando os padrões da sua mente, você também mudaria os padrões da sua realidade física. E foi exatamente esse o papo que deu origem àquela ideia New Age da lei da atração e da lei da suposição. Tudo isso está relacionado com o hermetismo, tudo isso está relacionado com a Cabala. Porque essas filosofias dizem pra gente que uma coisa é, na verdade, resultado da outra. Plano mental, plano emocional, plano espiritual e plano físico. Então, ora bolas, se você atrai aquilo que você emana ou aquilo que você supõe, isso também só pode ser uma analogia de que o físico é resultado do mental. Então, se você já leu O Segredo, por exemplo, ou já viu o documentário do Segredo, enfim, tudo isso provém dessa filosofia aqui. Inclusive, o próprio Kybalion tem uma lei que se chama Lei da Vibração. E pra finalizar esse tópico, o Kybalion diz uma coisa que eu concordo muito, que as lendas da pedra filosofal, que é um termo que realmente existe na alquimia, você já pode ter ouvido sobre essa pedra filosofal em algum lugar da ficção, mas na verdade ele foi inspirado no termo que realmente existe da alquimia, seria uma pedra que concede a vida eterna e que também pode transformar qualquer metal em ouro. O livro diz que, na verdade, isso tudo é uma metáfora que vem da filosofia hermética. É uma metáfora da filosofia fechada. E o Kybalion deixa pra gente agora as 7 leis que mostram exatamente como o universo funciona, para que, desvendando essas leis mentais, a gente possa desvendar as chaves da nossa própria mente e, consequentemente, da nossa própria realidade. Então agora vamos às famosíssimas 7 leis herméticas. Porque, de acordo com a própria lei, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade chegará até ele.